Salve, salve! Você está na Flama TV e hoje vamos falar de 3 lançamentos de bandas legendárias de thrash metal. Primeira delas, a banda alemã Holy Moses com Invisible Queen, a lendária banda de New Jersey, o Overkill com Scorched e por fim Voivod, banda canadense que lança Morgoth Tales. 3 bandas que estão aí na estrada há mais de 4 décadas, bandas legendárias que vamos falar na resenha de hoje. Acompanhe. Muito bem, nós temos aí então esses 3 lançamentos dessas 3 bandas que eu gostaria de falar aqui num único vídeo, porque são 3 bandas que eu não conheço tanto a sua discografia, embora sejam bandas legendárias e bastante conhecidas. Mas são 3 bandas que eu não acompanhei tanto a produção delas ao longo dos anos. Então eu vou falar desses 3 lançamentos que merecem aí a nossa atenção. Começando, pelo Holy Moses, Ladies First. Sim, Holy Moses, uma lendária banda de thrash metal da Alemanha que chega ao seu 13º álbum de estúdio, Invisible Queen. Esse trabalho é anunciado como o último trabalho da banda, o trabalho de despedida, o último disco da banda, que é liderada pela vocalista Sabine Klassen. A banda está aí na estrada há mais de 40 anos e agora chega, digamos assim, à sua fase final, pelo menos assim que o disco está sendo anunciado. Bem, essa é uma banda que me passou despercebida ao longo dos anos, porque eu acabei prestando mais atenção às lendárias bandas de thrash metal da Alemanha, como Sodom, Creator, Destruction e outras como Tankard, Living Death, e acabei deixando essa banda de lado, a Holy Moses. E ano passado foi relançado o primeiro álbum desta banda, esse álbum aqui chamado Queen of Siam. E esse álbum, ele de fato é um álbum muito bom, que me chamou bastante atenção, e por conta dele eu fui atrás desse novo lançamento. Esse disco aqui, ele foi relançado no Brasil pela Evil Invaders ano passado, nessa versão aqui slipcase com pôster, pôster aqui dessa capa muito bonita, e também com a foto aqui da banda na sua formação. Não é a formação original, mas é a formação que gravou o primeiro trabalho de estúdio em 1986. Queen of Siam, ou Queen of Siam. E é um trabalho que eu gostei bastante, embora eu tenha escutado só mais recentemente, só agora que o trabalho foi relançado, Alguém aqui no canal já havia comentado desta banda como uma das grandes bandas da Alemanha, mas eu confesso que eu não conhecia a produção dessa banda, e aí tive uma agradável surpresa ao conhecer o primeiro trabalho. E aí fui também atrás desse lançamento aqui, desse álbum que foi lançado este ano no Brasil pela Shinigami, como sempre, e saiu internacionalmente pela Fireflash Records. Bem, nós temos aqui 12 canções, 12 faixas, um disco muito pesado, um thrash metal moderno, barulhento, caótico, e temos a liderança aqui da Sabine Klassen nesse quarteto aqui, o Holy Moses, Bem, é um álbum que eu preciso ainda apreciar mais, mas nas primeiras audições eu não apreciei tanto. Eu esperava mais, tendo em vista que é o último trabalho da banda, tendo em vista a fama que a banda tem e a agradável surpresa que eu tive ao escutar
primeiro álbum da banda, então eu esperava mais. Eu ainda preciso conhecer melhor a discografia dessa banda, né? Vou ainda prestar algumas novas audições desse disco. Bem, essas três bandas que eu estou comentando hoje, como eu disse, são bandas que eu não acompanhei muito a carreira, né? Vamos falar do Overkill, que talvez das três seja a mais conhecida, né? Uma banda que já está aí há muito tempo na estrada, né? Lança o seu 20º álbum de estúdio, Scorched. Uma discografia muito vasta, né? De uma banda lendária aí, né? Que lançou o primeiro trabalho já em 1985, Feel the Fire, né? E eu comprei recentemente, que foi relançado aqui no Brasil, o Taking Over, né? Que para muitos é o melhor trabalho da banda, o segundo álbum de 1987. Foi relançado aqui no Brasil pela Wiki Metal e o Porto da Música, né? O original aqui da Atlantis, né? Uma versão até bastante curiosa, porque ao contrário dos lançamentos contemporâneos, né? Esses selos optaram por relançar esse disco num formato mais próximo do original, né? Sem aquelas firulas ou artes novas, né? Sem pôster, apenas com o slipcase, né? Que acaba justificando um certo encarecimento, né? Mas o trabalho ele não foi remasterizado, né? Então ele realmente tem a aparência do CD antigo. E o Overkill, né? Então, como eu dizia, como boa parte de vocês sabem, tem uma carreira bastante longa, né? São 20 álbuns de estúdio, né? Se a gente deixar de lado o EP auto-intitulado, né? E nós temos então uma banda que é uma das mais tradicionais do thrash metal dos Estados Unidos, né? A banda, depois de um momento ali entre os anos 90 e o início dos anos 2000, ela foi um tanto quanto desconsiderada assim, pelo público, perdeu popularidade e se renovou a partir do lançamento deste álbum aqui de 2010, o Ironbound. Contém uma renovação da banda aí numa nova formação, embora desde o início até hoje se mantém como membros originais o vocalista Bob Blitz e o baixista Carlo Verne, né? Que é também o principal compositor da banda. Bem, e a banda nos últimos anos vem lançando trabalhos muito bons, né? O último foi esse aqui, lançado em 2019, o The Wings of War, né? Esse trabalho de 2019. E aí, se a gente volta um pouco nos anos, tivemos The Grinding Wheel de 2017, White Devil Armory de 2014, The Electric Age de 2012, né? Até o Ironbound, né? Então, do Ironbound até o Scorched, nós temos aí uma sequência de discos muito bons, né? E eu venho tomando conhecimento da produção mais recente do Overkill, né? E, de fato, assim, são álbuns muito bons, né? Muito fortes. A única, digamos assim, uma coisa que me irrita um pouco nesses álbuns é que todos eles têm uma capa meio parecida, né? Com um tom de verde, e isso faz com que alguém como eu não estava tão habituado ou tão familiarizado com a discografia da banda, às vezes tenha dificuldade para distinguir um título de outro, né? Mas enfim, o que nós temos neste lançamento de 2023, o Scorched, né, que significa queimado, uma remissão ali ao álbum de estreia, né, o primeiro LP da banda, o Feel the Fire, de 1985. Bem, nós temos neste álbum, né, um álbum que foi lançado justamente no dia
14 de abril de 2023, né? Que foi também a data de lançamento do último trabalho do Metallica, o 72 Seasons. Bem, e não deve ter sido por acaso que a banda escolheu lançar esse seu 20º trabalho no mesmo dia de lançamento do trabalho novo do Metallica, né? Talvez para acompanhar ali o hype e suscitar uma comparação, né? Então é inevitável fazer uma comparação e de fato, ao compararmos, né, vemos que o Overkill hoje em dia produz, né, canções muito mais fortes, muito mais dinâmicas e cativantes do que o próprio Metallica. Então o Scorched de fato é um álbum melhor e mais interessante do que o 72 Seasons do Metallica. Nós temos aqui composições muito fortes, um trabalho de guitarra muito intenso, né? Faixas muito fortes e marcantes, e eu destaco aqui a quarta faixa, Twisted of the Week, e também a Wicked Place é muito boa, e temos até uma balada, uma faixa mais lenta chamada Fever. Enfim, um álbum muito forte, né? Que de fato me convenceu, porque é uma banda que eu sempre tive um certo pé atrás. Eu nunca fui tão fã do trabalho vocal do Bob Blitz. Eu acho, né, o timbre do vocal dele um tanto quanto estridente, que faz lembrar o Udo, né, do Accept, e outros vocalistas como o Brian Johnson do AC/DC, que puxa muito um tipo, né, de vocalização que não me agrada muito, meio gritado, muito agudo, né? Mas aqui, de fato, ele faz um trabalho excelente nesse disco, como já vem acontecendo nos álbuns anteriores. Então, de fato, todas as minhas resistências ao Overkill foram derrubadas com esse último lançamento deste álbum aqui, fortemente recomendado, o Scorched. Muito bem, agora vamos para a última banda deste vídeo, né, que é o Voivod, né, uma banda canadense que lança Morgoth Tales, né, que na verdade é um álbum comemorativo, um álbum especial de aniversário, em que a banda apresenta regravações de clássicos da sua carreira, especialmente dos primeiros álbuns, além de trazer duas faixas novas, né, a faixa título Morgoth Tales e uma outra que é apresentada aqui como bonus track, chamada Home. E eu gostei bastante, né? Embora eu não seja muito fã dessa banda, né, que faz como eu disse, um thrash metal mais progressivo, com uma forte temática de ficção científica, aqui de fato eu gostei bastante. Estou começando a partir desse lançamento a querer me aprofundar mais, conhecer mais a discografia desta banda canadense, né, que já havia lançado ano passado este trabalho aqui, Synchro Anarchy. Foi um trabalho bastante elogiado pela crítica, né, e que eu acabei também adquirindo e estou ouvindo, né, tentando explorar essa sonoridade com a qual de fato eu não estava muito familiarizado e que tenho gostado bastante. Bem, aqui nesse Morgoth Tales, né, a banda apresenta gravações, como eu disse, de alguns clássicos da sua carreira. E talvez os fãs que conhecem mais o Voivod não apreciem essas novas versões de clássicos da banda. Mas eu, né, enquanto leigo, gostei bastante, né, e estou apreciando bastante esse material, com curiosidade inclusive para ouvir o material antigo. As faixas novas também me chamaram bastante atenção, especialmente essa última, chamada Home. Mas enfim, são faixas muito boas, né? E especialmente a faixa Thrashing Rage, né? É uma faixa que eu gostei bastante. Killing Technology é uma faixa já mais conhecida, essa já tinha escutado a versão original, né? Assim como Fix My Heart, que tem um clipe, né,
bastante conhecido, né? E a banda agora fez um novo clipe dessa faixa, melhor dizendo. E que eu também achei bastante interessante, né? Trazendo aí toda a temática da ficção científica. Enfim, é uma banda bem legal. É uma banda que inclusive neste mês de setembro, né, vai estar aí presente no Brasil como uma prévia aí do Setembro Negro, né? Então vale muito a pena também, para quem não conhece, conhecer esta banda a partir do lançamento deste trabalho comemorativo. Então foram esses, meus caros, os lançamentos que eu gostaria de comentar na data de hoje, né? Fazendo aí um review, né, triplo de 3 bandas legendárias de thrash metal que lançam em 2023 trabalhos relevantes. Então nós temos aí esses 3 trabalhos, ok? Vou colocar aqui em sequência para fazer aí uma imagem bacana para a gente encerrar esse vídeo. Acompanhem o canal, deem o seu like, aprecie aí o trabalho e não se esqueça, leia filosofia, escute heavy metal e até a próxima.